A gente volta a conversar agora com o ministro da Saúde. Vamos falar um pouquinho de gestão, ministro. Nós temos aí a questão da poliomielite, que é uma preocupação do retorno da poliomielite, com vacinação. Como é que está essa situação hoje no Ministério da Saúde? Isso é um problema mundial, Hermes, essa queda da cobertura vacinal. O governo, desde 7 de agosto, fez uma grande campanha nacional até o dia 30 de agosto. Nós temos uma cobertura hoje que está se aproximando de 60%, mas o objetivo, o cumprimento da meta, que é 95%, não é verificado no final da campanha, até porque as vacinas, elas continuam disponíveis nas mais de 38 mil salas de vacinação do Brasil. O último caso de pólio aconteceu aqui na nossa querida Paraíba, na cidade de Souza, em 1989, e essa doença foi considerada erradicada nas Américas em 1994, né? Nós nos lembramos de crianças com sequelas de pólio e nós não queremos mais a pólio entre nós. E nós sabemos o que fazer para não ter a pólio de novo no Brasil. É vacinação da população. Então, vacinar. Então, pedir, aproveitar a oportunidade que estamos aqui no Correio Debate para pedir aos pais, aos avós responsáveis que levem as crianças abaixo de 5 anos para tomar o esquema vacinal primário, que são 3 doses, né, com 2, 4, 6 meses, ou então as doses de reforço nas salas de vacinação. Enfim, não é defensável que, em pleno século XXI, nós ainda tenhamos que conviver com doenças há muito tempo erradicadas. Já foi identificado por que essa ausência, principalmente dos pais, de levar as crianças para vacinar? Já tem um fenômeno para explicar isso? São vários fatores, né? O primeiro deles é que, como a doença já está erradicada há algum tempo, as pessoas não se preocupam mais com isso. Os jovens de hoje, quem tem filho hoje, não lembra, na época que nós éramos crianças, dos casos de poliomielite, que cria aquele tipo de paralisia infantil, né? Ou paralisia flácida aguda. Esse é o primeiro motivo, né? O segundo motivo é que durante a pandemia as coberturas elas caíram, porque lembra daquela política? Fecha tudo, fecha a unidade básica de saúde e o resto a gente resolve depois, que o governo foi contra isso aí. Isso também levou a uma diminuição da procura por vacinas regulares nas unidades básicas de saúde. Então nós temos que trabalhar em conjunto, no caso o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais, para trazer a população para se vacinar. Não vai ser forçando as pessoas a se vacinar que vamos resolver isso. Vai ser na base do convencimento. Eu até solicitei, já por 2 oportunidades, fazer um pronunciamento nacional em cadeia de rádio e televisão, chamando os pais, mas infelizmente a Justiça Eleitoral entendeu que não era adequado fazer esse tipo de pronunciamento. Esperamos que isso seja revisto, porque é muito ruim ter a poliomielite reintroduzida aqui no nosso país. Tivemos casos em Israel, nos Estados Unidos, não queremos a poliomielite no Brasil. Eu estive agora na reunião da Organização Pan-Americana da Saúde, até propus que esse item fosse discutido na Assembleia e foi discutido. A presidente da OPAS, Carissa Etienne, fez um comunicado no sentido de que redobrássemos as ações para ampliar as coberturas vacinais nas Américas. O presidente da OMS também estava lá, o Dr. Tedros Adhanom. É uma preocupação da Organização Mundial da Saúde. Então vamos trabalhar para não ter caso de pólio nem na Paraíba, nem no Nordeste, nem no Brasil. Já que o senhor falou na OMS, já nesse finalzinho aí da pandemia de Covid-19, chegou uma informação para o mundo todo que havia uma preocupação com a chegada da varíola dos macacos. Aqui no Brasil hoje, como é que está esse quadro? A situação está sob controle, né? A varíola dos macacos é um tipo de doença antiga, é diferente da Covid, que é uma doença nova, uma doença que é endêmica na África, na África Ocidental, na República Democrática do Congo. E logo que surgiram os primeiros casos na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, a nossa Secretaria de Vigilância em Saúde, que é liderada também pelo nosso conterrâneo Arnaldo Medeiros, tomou todas as providências. Inclusive, nós já vamos receber vacinas, é um número pequeno, porque essas vacinas elas não existem em abundância e a vacinação é em um grupo muito específico. Essa doença atinge, sobretudo, homens que fazem sexo com homens. Essa mensagem não é para discriminar, não é objetivo discriminar ninguém, mas é mais para trazer segurança. Os casos, eles estão em queda, os estados mais
O mais casos era São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Aqui na Paraíba, se eu não me engano, teve um ou dois casos, né? Tanto que a mídia deixou de falar, né? Imagina se eu fosse me guiar pela cabeça dessa gente, Hermes. Queria que nós fizéssemos aqui no Brasil uma emergência de saúde pública de importância nacional por conta de monkeypox. Assim como lá em 17 de abril, quando nós encerramos a emergência sanitária de importância nacional por conta da Covid, também foram contra, disseram que ia acabar o mundo, que íamos ter uma quarta onda de Covid. Enfim, é difícil você lidar contra o vírus, contra os parasitas e contra os gafanhotos. Então é preciso que tenhamos coragem para tomar decisões. E foi assim que nós conseguimos vacinar 80% da nossa população com esquema vacinal primário, vacina contra a Covid, mais de 135 milhões de doses de vacinas aplicadas como reforço. Imagina se nós fôssemos vax, né? Dizem que nós somos anti-vax. Se a gente fosse vax como eles querem, a gente tinha vacinado o Brasil, a América Latina toda e quem sabe a África. Ou seja, não faltou vacina, as vacinas chegaram a tempo, logo que a primeira vacina foi autorizada pela Anvisa, ela foi aplicada, todos nos lembramos, né? A Anvisa fez uma reunião transmitida ao vivo, em cadeia nacional, para ler os relatórios de aprovação da primeira vacina, uma vacina Coronavac. E logo em seguida tinha um governador, que também sumiu do mapa, que foi lá e aplicar para fazer propaganda com a vacina. Em vez de fazer propaganda com isso, o que nós fazemos? Nós disponibilizamos vacinas para a população brasileira. E o resultado está aí. Quando eu assumi, eram 4 mil óbitos por dia. E hoje? A média móvel de óbitos é inferior a 50 casos por dia. Não que seja pouco, nós não queremos nenhum óbito em função da pandemia. Mas nós conseguimos controlar, não é, o contexto epidemiológico, seguindo as orientações gerais do presidente da República, que era enfrentamento a todos os problemas da saúde pública, não só a Covid, mas as doenças cardiovasculares. Eu estou vendo você aí com Outubro Rosa, isso, né? Câncer de mama é um problema de saúde pública, afeta mulheres jovens. O Brasil tem uma das maiores políticas públicas de enfrentamento ao câncer de mama. Somente em 2021, nós alocamos cerca de 2,6 bilhões de reais para o enfrentamento ao câncer de mama. Então, são tantas ações que temos realizado, que precisaríamos 3 correr o debate só para a gente falar nisso, viu, El? Bom, eu me lembro que no período da pandemia, naquele ápice, falou-se muito no equipamentos para a produção de vacina própria aqui no Brasil, para não depender de insumos de fora. Esse investimento continua sendo feito? Sim, com certeza. O Brasil teve sucesso porque adotou uma estratégia diversificada para a aquisição de vacinas. Uma delas foi a encomenda tecnológica efetivada entre Universidade de Oxford, Laboratório AstraZeneca e Fundação Oswaldo Cruz, que é do Ministério da Saúde. O governo alocou 1,9 bilhão de reais. E essa vacina é a mais custo-efetiva, ou seja, a relação entre o preço da vacina e o resultado, né? Cerca de 4 dólares a dose contra as outras, que chegam a custar mais de 12 dólares a dose. Então, o governo adotou essa política diversificada, é por isso que tem vacina para todos os brasileiros que desejarem tomar a vacina, da idade de 3 anos até o mais idoso. Tem muita gente que já atingiu a 4ª dose, mas parece que também o índice de não comparecimento aos postos de vacinação para tomar essa 4ª dose é alto, né? É porque a 2ª dose de reforço, né? Porque lembra, a vacina começou em janeiro de 2021. E essas vacinas foram desenvolvidas muito rapidamente. Eu me lembro que um dos primeiros programas aqui, coordenado pelo meu querido amigo Roberto Cavalcante, eu fui o entrevistado e falávamos sobre vacinas quando não tinha vacina disponível ainda, né? Uhum. Então as vacinas foram produzidas rapidamente, felizmente, e elas ainda não são as vacinas ideais, não é? O ideal é que fosse uma dose só, você toma ali e não vai tomar vacina mais nunca. Isso. Mas isso, infelizmente, não é o caso, não é? É a vacina da gripe, todo ano nós tomamos. Como é que vai ser a vacinação em 2023? Ainda não sabemos ao certo. Será que precisamos vacinar a população toda? Qual é a vacina que vamos aplicar? É uma vacina bivalente que cubra a cepa originária de Wuhan e as variantes Ômicron, não é? Então, essas respostas ainda não estão dadas pela ciência. Se é que a gente quer se guiar pela ciência, tem que ver o que é que a ciência vai nos dizer. E ainda não temos
essas respostas. Mas nós temos capacidade de produzir vacinas, já há essas vacinas disponíveis no mundo e temos o SUS, que tem uma estrutura fantástica de aplicação de vacinas. Então, os brasileiros podem ficar tranquilos que não vai faltar vacina para ninguém que queira tomar vacina. Recentemente, os novos medicamentos antivirais para o tratamento da Covid, né? É um conjunto de drogas chamado Nirmatrelvir e Ritonavir, que aqueles indivíduos que têm a Covid na fase inicial, né? Lembra que combatiam o tratamento precoce, né? Então, essa medicação antiviral, há estudos que mostram que essa medicação, quando administrada no início da doença, reduz o desfecho composto, óbito e internação, em até 90%. Então, todas as armas para enfrentamento à doença estão à disposição da população brasileira pelo Sistema Único de Saúde. Ok, a gente volta a conversar com o ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, daqui a pouquinho. Deixa eu trazer aqui outro quadro relacionado às eleições 2022 do primeiro turno. Totalizado todos os votos da Paraíba, vamos ver como ficou a votação de presidente da República aqui no estado. O Luiz Inácio Lula da Silva teve 64,21% dos votos, Jair Bolsonaro 29,62%, Ciro Gomes 3,15%, Simone Tebet 2,36%, Soraya Tronic 0,36%, Felipe Dávila ficou com 0,17%, Padre Kelmon 0,06%, Sofia Manzano 0,03% e Léo Péricles 0,02%. Ou seja, nos votos válidos, Lula teve 1.554.868 votos válidos aqui na Paraíba. Jair Bolsonaro ficou com 717.416. E Ciro Gomes, que foi o terceiro mais votado, 76.225, seguido de Simone Tebet com 57.154 votos. Foram contabilizados 2.557.479 votos. E houve 3,67% de votos nulo, 1,6% de votos em branco. Foram esses os resultados do primeiro turno das eleições para presidente aqui na República. E a gente também volta falando da renovação da Assembleia Legislativa, os mais votados e o retorno dos ex-deputados. No próximo bloco a gente fala disso e no estúdio a gente ainda continua essa entrevista com Marcelo Queiroga. Correio Debate volta rapidinho.